Fala aí, rapaziada do nosso canal Palestra Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí para falar da vitória do Palmeiras sobre o Liverpool do Uruguai, 3-1, gols do Aníbal Moreno, Flaco Lopes e o terceiro gol do Estevão, a joia do Verdão, 16 anos, titular, já brilhando com a camisa do Alviverde Paulista. A vitória foi de suma importância aí para o Palmeiras, para brigar aí, né, por uma vaga nas oitavas de final. Já tinha empatado fora de casa com o time reserva, considerado um bom resultado, e agora vence em casa com o time titular. Vitória importantíssima aí para dar moral na continuidade do trabalho do técnico Abel Ferreira. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Palestra Futebol. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. O nosso fio de tilt agora tá lá no alto. A gente fala muito mineiro, é o fio de tilt. É, Fio não? tilt. Fio de tilt. E o fio de tilt do Mendel Bidlovski, como é que tá também, hein? Lá no alto aqui no Sport Center, hein? Tem fio de tilt aí, ô Mendel? O fio de tilt cresce, que eu trouxe ingressos da Disney para o Abel Ferreira, já que é o desejo dele. Bom dia, Abel, Mari, Marra, Donk, bom dia a todos. A gente viu aí o Palmeiras com esse público baixo, né, reclamado pelo Abel Ferreira, 28.365 torcedores. O Abel Ferreira queria mais torcedores lá no Allianz Parque. O Palmeiras também sofrendo esse gol no comecinho do jogo, 2 minutos. E aí o Abel Ferreira dizendo que o time pecou, faltou organização, teve muita precipitação, e aí o jogo ficou complicado no primeiro tempo, mas aí o Palmeiras se reorganizou e, claro, destaque para o Estevão, ele fazendo o primeiro jogo dele como titular do Palmeiras, fazendo também o primeiro gol dele pelo time do Palmeiras profissional e sendo o terceiro jogador mais jovem na história do Palmeiras a fazer um gol, com 16 anos, 11 meses e 18 dias na Conmebol Libertadores. É o segundo jogador mais jovem na história a fazer um gol pelo Palmeiras, só atrás do Endrick. O Endrick marcou com 16 anos, 10 meses e 16 dias, pouco mais de um mês mais novo que o Estevão, que fez então o primeiro gol dele como profissional. E o Abel Ferreira na entrevista coletiva dizendo que ainda está na idade de curtir a Disney, ser feliz, tudo no seu tempo, colocando então, como vocês disseram, protegendo a cria. É um garoto que tem muita expectativa, claro, da diretoria, da torcida do Palmeiras. Então vamos com calma, mas realmente começando muito bem essa caminhada, o Estevão, nessa vitória do Palmeiras, vitória importante contra o Liverpool. O Palmeiras se reapresentando hoje, já iniciando a preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro, domingo contra o Vitória fora de casa. E daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre o Endrick também, né? Porque o Endrick entrou no finalzinho do jogo, ele que vem com edema na coxa. Vamos ver como que vai ser a sequência do Endrick. Mas falando então dessa vitória do Palmeiras, estreia do Estevão como titular, fazendo o primeiro gol dele, realmente comemorando mais uma joia do Palmeiras aí despontando na equipe profissional. Ô Mendel, e chama muito a atenção a foto do Estevão que a gente está usando aqui, porque a cara, assim, mas assim, é a carinha de criança nessa foto, né? Com seus 16 anos, então, contra o Liverpool do Uruguai, os números do garoto. Então, em termos de minutagem, ele acaba não entrando no ranking, porque os números acabaram ficando parecidos, mas faz um gol, tem 2 finalizações, e ele é o segundo melhor em finalizações certas e também ações na área rival. Ele foi muito acionado no jogo também, não foi um garoto, né, Marra? Às vezes, não é da personalidade deles, dessa molecada do Palmeiras, mas às vezes o garoto se esconde no jogo, né, fica com medo, e não foi isso, o jogo chamou e ele atendia, né? Não, o jogo explicou porque ele entrou. Uhum. O Abel faz a opção por ele, pelo que ele jogou mesmo. Não é assim, eu vou fazer uma graça aqui, vou colocar um jogador muito jovem, até porque ele já tinha jogado. Uma estreia em casa de Libertadores, né, depois de uma primeira rodada que não foi... não foi péssima, porque foi um empate fora de casa. Mas se perde o segundo jogo, porque vamos colocar os meninos, aí a competição ia ficar mais complicada. Mas ele em campo, ele mostra completamente desinibido, completamente entrosado com os companheiros. Estava falando mais cedo lá na redação, já falei sobre isso aqui, falei no Linha de domingo.
A gente tem que olhar para o trabalho do Abel com um olhar de formação de elenco muito diferente. O Abel ganhou na temporada, ganhou não, né? O Palmeiras comprou na temporada. Caio Paulista, Aníbal Moreno, o Bruno, que está fora, né? O Bruno Rodrigues está fora, e o Lázaro. 4 jogadores. O Rômulo que chegou agora, mas nem está nessa conta, né? O Rômulo não viu em campo. Mas o Palmeiras tem mais de 4 jogadores como reforços. Porque o Abel utiliza os jogadores em diversas funções diferentes, com a bola rolando. E até mesmo quando a gente reclama e critica que o Endrick no jogo do Morumbi estava marcando o lateral, é o estímulo aos jogadores desempenharem funções diferentes. Naquele momento ele estava marcando o lateral. Daqui a algum tempo a gente vai entender o melhor. Por quê? Porque o Abel ganhou o direito da gente trabalhar com a dúvida. O que ele está querendo com aquilo? Com o passar do tempo, a gente passou a ver que não era uma atitude para um jogo. Era uma atitude na formação de elenco e na formação de um elenco vencedor. Que ninguém pode tirar isso do Palmeiras. E era um jogo que tinha sua responsabilidade, não é, Donk? Como o Marra está falando, se o Palmeiras não vence a partida de ontem, ia ter essa discussão, tá vendo? Você vai colocar os meninos em um jogo de Libertadores, por mais que seja um adversário mais fraco, é Libertadores, tal, e a personalidade do Estevão também passou por cima disso. E sem falar que já tinha deixado ponto na estreia, ainda que não tenha sido um tropeço, que a escolha foi certa, tendo em vista a final do estadual em poupar contra o São Lourenço, mas é um time que já tinha deixado 2 pontos pelo caminho e isso poderia ser impactante. Mas é uma gestão de elenco muito bem feita. A gente viu toda a calma que o Abel teve com o Endrick. O Estevão, é bom lembrar, tinha 80 minutos na temporada, só entre 5 jogos, então não é que ele vinha jogando com regularidade. E não é caso isolado, o Abel gere muito bem isso. Às vezes os jogadores que perdem um pouco de espaço em algum momento podem ganhar oportunidade, por exemplo, o John agora não ter atuado tanto, não duvido que daqui a pouco ele volte a ter oportunidades. Luiz Guilherme aconteceu isso, então é uma forma de gestão do elenco que o Abel faz de uma forma muito sólida e muito consciente. Não é de hoje isso. E até completando o que o Marra falou, que eu concordo, quando sai a escalação, poderia ser linha de 3, perfeitamente, pela versatilidade desses jogadores, com o Luiz Guilherme aberto pela direita, o Piquerez aberto pela esquerda. E não, justamente por conta dessa versatilidade que o time tem, ele muda taticamente no segundo tempo, mas nem precisaria fazer substituições com peças para fazer essa mudança tática. Então, porque a presença do Marcos Rocha é o que permite a entrada do Estevão. Não é isso? Exatamente. E da mesma forma que o Piquerez pode ser um terceiro zagueiro ou também um ala, então é uma das grandes virtudes desse time. Se ele é campeão brasileiro com todos os questionamentos sobre a falta de repente, uma profundidade do elenco, é justamente por essa versatilidade das peças que o Abel desenvolveu. Ô Mendel, o que a gente também chama muita atenção, é claro que a gente fala muito do Estevão, mas é o Aníbal Moreno também, né? Nossa. Porque não só na função que ele é pago para fazer, que é na marcação de chegar e é o que se espera, como ele tem sido importante com gols, né? O gol ontem saiu no momento de, vamos pro intervalo mais tranquilos. Com certeza, Aníbal Moreno fazendo um gol importantíssimo para o Palmeiras, também destaque na partida de ontem. Sobre a escalação do Estevão, vocês diziam, até o Abel explicou na entrevista coletiva que era o momento perfeito, né, para fazer o primeiro jogo dele como titular, na avaliação dele pelas circunstâncias do jogo. Vinha do título do Campeonato Paulista, tinha jogadores experientes que davam suporte, o próprio Marcos Rocha que fazia ali o lado direito, jogadores experientes que podiam dar o suporte e também, claro, uma paciência maior da torcida pelo bom momento do time, né? Pelo título no Campeonato Paulista. Então, era o momento perfeito para colocar o garoto como titular e ele correspondeu. E o Aníbal Moreno também, contratação pontual do Palmeiras, fazendo mais uma boa partida, participação importante também no gol, num momento que era muito importante para o Palmeiras. Nervoso, não estava, Donk? Tava. Porque é curioso que é verdade que o Liverpool ele não fez uma retranca, né, Marra? Não. Mas ele soube parar o jogo. Tanto que o primeiro tempo teve 58 minutos e sem nenhum fator externo de tipo... Aquele VAR demorou demais também, né? O VAR, né, gente? O VAR, ele demorou o dobro do tempo que demorou pro gol sair. O gol sai com 2 minutos e meio. O VAR, para analisar, demora 5 minutos. E no estádio, né, para quem está no estádio, você não tem informação do que está acontecendo.
Então o jogador não sabe o que está acontecendo, a torcida fica nervosa, a comissão fica impaciente. Até na transmissão, assim, o Praz falou algumas vezes, tem algo errado acontecendo. Sim. E tinha algo errado acontecendo mesmo, eles traçando errada a linha. No cara errado, né? Colocando no E que aí, estava mais à frente. Demorava um pouquinho, voltava com uma tela cheia com a empresa que faz o VAR. Tinha algo fora do controle. E não foi só nesse jogo. A segunda rodada foi marcada por lentidão do VAR. Não sei se mudou o software, não sei qual é, mas aconteceu Porque isso. no ano passado não tinha, né? A gente até A elogiava. primeira rodada foi rápida até. É verdade. Você está falando por Não, mas era essa questão de amarrar o jogo e de como esse ambiente todo deixou o Palmeiras nervoso. Eu não gosto da ideia, assim, de ver pouco o jogo e acabar convivendo com verdades absolutas. Eu até coloquei no nosso grupo aqui. Se você olhasse com 30 minutos de jogo, uma foto do que era a partida, o Liverpool jogava com mais jogadores no campo de ataque se comparado ao Palmeiras. O Palmeiras tinha 3 ou 4 e o Liverpool jogava com 5. Assim, isso não é retranca. Como assim? Tem 5 jogadores no campo de ataque em posicionamento médio. É que eles estavam entendendo que naquele momento o Palmeiras não estava conseguindo jogar. Então o técnico, o Emiliano Alfaro, foi bastante corajoso no sentido de vai para cima. Porque está 1-0, se a gente consegue fazer o 2 do jeito que eles estão, e não é normal o Palmeiras, estar daquela forma, se faz um 2-0, o prejuízo é muito maior. Então ele foi inteligente. Só que depois o Palmeiras se encontrou, né? E o gol do Aníbal Moreno... Pra mim, a imagem que mostra o que foi o primeiro tempo é isso. Na hora que fecha ali no Abel, tá o Abel de braço cruzado, o Auxílio fazendo assim, ó. Pra poder acalmar, porque não é que necessariamente também eram grandes chances o tempo inteiro, mas o jogo tava nervoso, né? A bola ia muito rápido e travava, e chutava, e finalizava, e voltava, e o Liverpool pegava a bola. Tava um jogo... É isso, acho que quente, né? Acho que essa é a palavra. E tem uma questão da competência do Liverpool, de sabia ser ligação direta, muitas vezes, ganhar a primeira, a segunda bola, e de um time construindo também com a bola, sendo vertical, acelerando pelo chão. Então, conseguiu criar de diferentes formas. E aí, o mérito do Palmeiras, para mim, no segundo tempo, além da melhora técnica, talvez um cansaço do Liverpool, é o ajuste do time com... Os garotos estavam atacando pela ponta no primeiro tempo, no segundo, não. Você já viu eles um pouco mais por dentro, o Palmeiras conseguiu controlar mais a posse de bola até para frear o ímpeto e aí ele assumiu o controle. Então também tem o mérito da mudança do Palmeiras em relação ao jogo. Acho que foi válida a tentativa com os garotos, inclusive o Estevão foi muito bem, o Luiz Guilherme Sai nem acho que tenha ido mal, mas era um Palmeiras que estava desajustado, coletivamente esteve abaixo, mas os ajustes foram determinantes para conseguir a vitória. Porque aí entra o Rony para ser um outro centroavante. Exatamente. Né? Então, por dentro, o Palmeiras ganha mais e consegue controlar a bola. E se tem mais jogador por dentro, tem espaço para o Veiga. Exatamente. E aí ele consegue flutuar. E não fez um bom primeiro tempo, mas no segundo é o que a Mari falou, né? Os lances, todos os lances ali, né, que a gente... foram os três gols. E os lances que o Palmeiras perdeu, não é, Mendel? Também. A finalização do Estevão, aquela que ele chutou no cantinho, tudo é bola do lance com o Flaco, são todas jogadas que começam com o Veiga aparecendo, Mendel. É isso mesmo, 3 assistências no jogo, muita participação nos passes. Até existe essa crítica, o Veiga não tá correndo. O torcedor do Palmeiras às vezes critica de ele não tá correndo ali no campo, e o Abel Ferreira falou na entrevista coletiva, às vezes você precisa correr na defesa para recuperar a bola, mas quando você tá com a bola não precisa correr tanto para pensar na jogada, para pensar na melhor jogada, e até citou o exemplo do Veiga, que pensa na melhor jogada, pifa o jogador, né? Deixa o jogador na cara do gol, e essa participação dele, 3 assistências nessa partida contra o Liverpool, sendo decisivo. Pode não ter tido a maior participação no campo todo, mas no momento que precisou ele foi lá e deu as 3 assistências. No fio de tilt tem muito a ver com o Veiga. Ô Mendel, eu tenho 20 segundos para você, só para atualizar a situação do Endrick, por favor, rapidinho. É isso, o Endrick, ele vem com esse edema na coxa do jogo da seleção brasileira, da Paulistinha que ele recebeu no jogo contra a Espanha. Existia preocupação se ele começaria, porque jogou contra o Santos, né? Se ele ficaria esses 20 dias aí de recuperação, se iniciaria, mas ele foi para o jogo, a pedido do Abel, foi relacionado para o jogo contra o Liverpool, entrou aos 41 do segundo tempo e agora deve começar esse processo aí para se recuperar, deve ficar fora do jogo contra o Vitória e também do jogo contra o Internacional. Mendel, até já, tá? Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Palmeiras sobre o Liverpool, 3-1
no Allianz Parque e o Verdão aí com 4 pontos na competição. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Palestra Futebol.